Nunca abra o sótão de alguém que morreu sem contar toda a verdade. Meu avô viveu 50 anos na mesma casa, usava as mesmas roupas velhas, comia feijão com arroz todo dia e morreu sem um centavo na conta. Mas 3 semanas depois do funeral, encontramos algo no sótão que mudou tudo. E o pior, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Meu avô se chamava Joaquim. Ele era um homem simples, daqueles que não falavam muito, que acordavam cedo, trabalhavam o dia todo e iam dormir sem reclamar de nada. A gente sempre achou que ele era pobre. Não pobre de passar fome, mas pobre de não ter luxo nenhum. Ele morava numa casa pequena, de madeira, que cheirava a mofo e tinha goteiras no teto. A televisão era de tubo, o fogão tinha só 2 bocas funcionando, e ele andava com um par de sapatos que já tinha sido consertado umas 5 vezes. Quando ele morreu, a gente nem sabia como ia pagar o enterro. Meu pai teve que pedir dinheiro emprestado para comprar o caixão. Foi um funeral simples, com poucas pessoas, e todo mundo comentando como o velho Joaquim tinha sido trabalhador, honesto, mas azarado na vida. A gente acreditou nisso, todos nós. Mas então veio o dia de limpar a casa. 3 semanas depois do funeral, eu, meu pai, minha tia Clarice e meu primo Fernando fomos até a casa do vovô para organizar as coisas. A ideia era vender o que dava, doar o resto e tentar pelo menos recuperar o dinheiro do enterro. A casa estava do jeito que ele deixou. Roupas no varal, uma xícara de café ainda na pia, óculos em cima da mesinha da sala. Era estranho. Parecia que ele ia voltar a qualquer momento. A gente começou separando as roupas, os móveis, os livros velhos. Tudo muito simples, tudo muito pobre. Até que o Fernando falou: "E o sótão? Alguém já subiu lá?" Ninguém tinha subido. Aliás, eu nem lembrava que aquela casa tinha sótão. Era uma entrada pequena no corredor do teto com uma escada de madeira que a gente tinha que puxar com uma corda. Meu pai olhou para cima e fez uma cara feia. Deve ter só caixa velha e rato morto lá em cima. Mas o Fernando já estava puxando a escada. Ele sempre foi curioso demais. Subiu, enfiou a cabeça lá dentro e ficou uns segundos em silêncio. Depois gritou: "Gente, vocês precisam ver isso!" A gente subiu. Todos. O sótão era pequeno, mal dava para ficar em pé e estava cheio de poeira. Tinha caixas de papelão empilhadas, malas antigas, uns potes de vidro com parafusos enferrujados, nada demais. Mas o Fernando estava parado na frente de uma pilha de caixas no canto. Ele abriu uma, depois outra e outra. Dentro tinha dinheiro. Não era pouco dinheiro. Eram maços e maços de notas, algumas velhas, algumas novas, embrulhadas em jornal, guardadas em sacos plásticos, enfiadas dentro de latas de biscoito. Tinha dinheiro em tudo quanto é lugar. Meu pai ficou branco. Minha tia começou a chorar. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. A gente passou horas contando. No final, tinha mais de 200 mil reais ali. 200 mil! Escondidos no sótão de um homem que morreu usando roupa remendada e comendo ovo frito no jantar. Mas não era só dinheiro. Tinha também documentos, muitos documentos. Contratos antigos, recibos, cartas, fotos. E foi aí que a gente começou a entender a história toda. O meu avô não era pobre. Ele nunca foi. Nos anos 70, ele comprou um terreno grande numa cidade do interior. Ninguém sabia disso. Ele pagou barato porque naquela época aquela região não valia nada. Mas anos depois, construíram uma rodovia que passava bem do lado. O valor do terreno explodiu. Ele vendeu metade e ficou rico da noite para o dia. Mas não contou para ninguém. Ele continuou vivendo como sempre viveu, trabalhando, economizando, usando as mesmas coisas e foi guardando tudo. Cada centavo que sobrava ele escondia. No sótão, nas paredes, dentro de livros. A gente encontrou dinheiro até dentro de um pote de café vazio. E tem mais.
Ele tinha investimentos, ações de empresas, títulos do governo, até um pedaço de uma fazenda que ele comprou com um amigo e nunca comentou com ninguém. Tudo documentado, tudo guardado, tudo em silêncio. Minha tia não parava de chorar. Ela lembrou que uma vez pediu dinheiro emprestado para o vovô para pagar uma cirurgia do meu primo. Ele disse que não tinha. Ela ficou com raiva dele durante anos por causa disso. E agora descobria que ele tinha uma fortuna escondida o tempo todo. Meu pai também estava chocado. Ele lembrou de quantas vezes ofereceu ajuda, de quantas vezes quis pagar conta de luz, de quantas vezes levou comida porque achava que o velho estava passando dificuldade. E o vovô sempre aceitava, sempre agradecia, sempre deixava a gente achar que ele precisava. Por quê? Por que ele fez isso? Foi aí que a gente encontrou uma carta. A carta estava dentro de uma caixa de sapatos, junto com fotos antigas e uns papéis amarelados. Era escrita à mão, com a letra trêmida do meu avô. Ele deve ter escrito pouco antes de morrer. Dizia assim: se vocês estão lendo isso, é porque eu já fui. E se encontraram o que escondi, então vocês já devem estar com raiva de mim. Eu entendo, mas eu fiz tudo isso por um motivo. Quando eu era jovem, vi meu próprio pai perder tudo que tinha. Ele era um homem bom, trabalhador, mas não sabia guardar dinheiro. Quando ficou velho, não tinha nada. Morreu dependendo dos outros, pedindo favor, passando vergonha. Eu prometi que isso nunca ia acontecer comigo. Então eu juntei cada centavo. Vivi com pouco porque eu não precisava de muito. E guardei tudo porque eu tinha medo. Medo de perder, medo de depender, medo de passar vergonha. Mas eu também fiz isso por vocês. Eu nunca contei porque eu sabia que se eu contasse, vocês iam me tratar diferente. Iam me pedir coisas, iam brigar pelo dinheiro, iam me ver como uma carteira, não como uma avó. Eu não queria isso. Eu queria que vocês me amassem pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Agora o dinheiro é de vocês. Usem com sabedoria. Não façam o que eu fiz. Não tenham medo de viver, mas também não sejam tolos. Guardem um pouco. Sempre guardem um pouco, porque a vida muda rápido, e ter algo guardado pode salvar vocês. E me perdoem se eu fiz errado. Eu fiz o melhor que eu sabia. Com amor, Joaquim. A gente ficou em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Minha tia chorava, meu pai estava com os olhos vermelhos. Eu segurava a carta e sentia um nó na garganta. O vovô não era avarento. Ele não era maluco. Ele só tinha medo. E ele guardou tudo aquilo porque na cabeça dele aquilo era proteger a gente. Do jeito errado, talvez, mas era a forma dele de amar. Hoje, 5 anos depois, a gente dividiu tudo. Cada um ficou com uma parte. Meu pai usou o dinheiro para pagar a casa própria. Minha tia pagou a faculdade dos filhos. Eu investi numa parte e guardei o resto. A gente também reformou a casa do vovô e alugou. Até hoje a renda vai para um fundo que a gente criou para ajudar gente que precisa. Foi o jeito que a gente encontrou de honrar a memória dele. Às vezes eu penso no vovô Joaquim, no jeito que ele vivia, no segredo que ele guardou até o fim. E eu entendo um pouco melhor agora. Ele não era perfeito. Ele cometeu erros. Mas ele fez tudo do jeito que ele achou certo. E sabe o que eu aprendi com isso? Que o dinheiro não muda quem você é. Ele só mostra. O vovô tinha dinheiro, mas continuou sendo o mesmo homem simples, calado, trabalhador. Ele podia ter comprado um carro novo, uma casa melhor, roupas bonitas. Mas ele escolheu não fazer isso. Porque para ele, o importante não era ter, era guardar, era proteger. Eu não sei se ele fez certo ou errado, mas sei que ele fez com amor. E isso, no fim, é o que importa. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal.